Agora, Rani, você comentou de uma operação, né? A Polícia Federal deflagrou mais uma fase da Operação Sem Desconto também nesta quinta-feira. O que você tem de informações pra gente? É isso mesmo, viu, Soraya? Desde 6h30 da manhã, os policiais federais estão nas ruas aqui do Distrito Federal e mais 14 estados. Essa nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada com o apoio da Controladoria Geral da União, dessa vez tem 10 mandados de prisão e 63 de busca e apreensão. Chama a atenção o número de mandados. E os presos até agora, já foram 6 presos até agora, de acordo com a Polícia Federal. Dentre eles está o ex-diretor do INSS, Alessandro Stefanuto. Ele estava no comando do INSS durante essa primeira fase da Operação Sem Desconto, em abril deste ano, que apontou indícios de desvio de mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais de aposentados e pensionistas descontados irregularmente através das associações. Então, o Alessandro Stefanuto era um alvo, né, desde o início dessas investigações, e agora, com esse mandado de prisão, ele foi preso aqui em Brasília nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, e a gente segue aguardando mais desdobramentos. Inclusive, confirmei com uma fonte do Congresso Nacional que deputados foram alvos dessa operação, porque sempre a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados precisa ser informada, e confirmou que realmente a Justiça havia acionado para esse cumprimento, e os deputados federais Euclides Petersen Neto, do Republicanos de Minas Gerais, e o deputado estadual Edson Cunha de Araújo, do PSB do Maranhão, esses também foram alvos de busca e apreensão. Lembrando que o deputado Edson Cunha de Araújo, do PSB do Maranhão, foi aquele que a gente mostrou aqui na semana passada, que ameaçou de morte o vice-presidente da CPMI do INSS, o deputado Duarte Júnior, também do PSB do Maranhão, mas deputado federal. Então, como eu havia informado, além aqui do Distrito Federal, outros alvos estão sendo cumpridos aí em São Paulo, em outros estados do Sul, nos 3 estados, na verdade, do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e em vários estados do Nordeste, como no Piauí e no Maranhão. No Piauí, inclusive, uma fonte da Polícia Federal me disse que a operação continua em andamento. A gente vai ficar acompanhando por aqui os desdobramentos, e o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, disse também que vai se manifestar oficialmente sobre essa operação. Lembramos que ele já se reuniu várias vezes com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, o relator dessa investigação no STF e quem autorizou essa operação de hoje. Volto com vocês. E claro, a gente vai seguir ainda trazendo repercussões dessa operação, portanto, sem desconto, que segue em andamento na manhã dessa quinta-feira. A Rani vai trazendo atualizações, Rani, conforme você vai recebendo, a gente vai atualizando aqui a nossa audiência. Obrigada por enquanto. Portanto, então, o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Alessandro Stefanuto, preso na manhã dessa quinta-feira. Mais assunto importante para a gente repercutir também com os nossos comentaristas, Túlio Nassa e o Cristiano Beraldo, que estão conosco nessa manhã. Túlio, o que essa nova fase da operação e essa prisão também que está sendo feita e que foi feita na manhã de hoje mostra sobre o alcance e a gravidade dessa investigação e desse esquema que foi descoberto? Olha, Soraya, o alcance e a gravidade dessa operação são estarrecedores. Realmente é um dos grandes crimes e roubos contra a sociedade brasileira, em especial contra os velhinhos, né? É uma situação que precisa de resposta pelos órgãos de controle e pelos governantes. Agora, nós temos aí 2 esferas de apuração. De um lado, a CPMI, ela é importante para lançar luzes sobre esse problema em relação à sociedade, identificar quem são as pessoas, como foi o modus operandi, seguir o caminho do dinheiro, como eles estão fazendo, verificar o que o advogado efetivamente prestou de serviço, ou se os 10 milhões foi apenas um mecanismo para o caminho do dinheiro ser desviado. Tudo isso é importante. E, de outro lado,
que eu acredito que é mais eficiente, as apurações da Polícia Federal, que levam a medidas cautelares como essa prisão, ela tem por finalidade, muitas vezes, um planejamento estratégico para obter delação premiada. Esse é um ponto fundamental, porque a delação premiada pode permitir o esclarecimento das pessoas que, de um lado, estão no governo, de outra no INSS, e os verdadeiros beneficiários desse ato. Quem sabe disso são essas pessoas, como o Alessandro Stefanuto, como o Careca do INSS, que funcionam como pivô dessas operações. Então, se houver uma perfeita harmonia, uma convergência entre as duas investigações, quer seja da CPMI e quer seja da Polícia Federal e dos órgãos judiciários, nós teremos uma resolução boa. Agora, se a política entrar no judiciário, a justiça vai sair por outra porta. Cristiano Beraldo, queria te ouvir também nesse assunto. São muitos mandados sendo cumpridos na manhã de hoje pela Polícia Federal, como informou a Rani, e alguns nomes importantes que passaram pelo Instituto Nacional de Seguro Social, além do próprio Ministério da Fazenda, né, ou dos ministérios que devem ser investigados. Porque numa operação dessas, não é apenas uma pessoa que estaria envolvida. Como é que você está vendo esse trabalho da Polícia Federal, ô Beraldo? E essa prisão do Stefanuto, que é o destaque dessa manhã. Pois é, Nonato, não falta trabalho para a Polícia Federal nessa investigação do absurdo que acontece no INSS. E a gente precisa lembrar que a reforma da Previdência, ela começou a ser discutida como um tema urgente para o Brasil ainda no governo Temer, porque já se sabe que a Previdência brasileira ela é inviável, não há dinheiro para pagar todos os benefícios a todos os beneficiários. E, além disso, a gente vê que mesmo com todo o esforço da reforma da Previdência, mesmo com toda a discussão, que deveria partir também de uma firme auditoria para evitar gastos desnecessários e desvios de dinheiro, mas o INSS acaba sendo utilizado por essa estrutura, que obviamente ela é política além de empresarial, como uma fonte de roubo. Parece uma fonte inesgotável de roubo. Quanto mais dinheiro eles conseguirem segurar, mais eles se dão bem. Veja a vida de luxo, de ostentação que figuras que estão agora aí prestando contas na CPMI levavam. Aliás, levavam não, continuam levando. Só pararam de postar em rede social, porque são tão caras de pau que ainda ficam nas redes sociais posando de grandes profissionais, de pessoas que estão ali muito bem-sucedidas. São ladrões, tomando dinheiro das pessoas que têm dificuldade de se proteger, que são os aposentados brasileiros, para bancar luxo, para bancar essa vida aí de rede social. Isso é um absurdo. E a Polícia Federal precisa fazer um trabalho intenso e impecável para colocar na cadeia não apenas esses aproveitadores, mas, sobretudo, aqueles políticos que arquitetaram e viabilizaram esses desvios multibilionários do dinheiro que deveria ser pago aos aposentados brasileiros. É vergonhoso o Brasil estar diante de um escândalo dessa magnitude. Ô, Túlio Nassa, quando você fala do trabalho de seguir o dinheiro, certamente seguindo o dinheiro você também deve atingir outros momentos do Ministério, do próprio Instituto também. Ou seja, pode ser um cenário que se desenha com muito mais pessoas tendo que passar a dar declarações, seja para a CPI, seja para a Polícia Federal, e não só nesse ano ou no ano passado, mas em anos anteriores também, não, ô Túlio? Exatamente, Nonato. Tem uma frase norte-americana que diz que follow the money. É uma máxima de investigação, porque se você seguir o dinheiro, você vai encontrar os verdadeiros criminosos. Veja, quando existe um faturamento aí de 10 milhões de reais de um serviço jurídico, é preciso olhar com cautela se realmente foi prestado esse serviço e se ele justificava a obtenção desse valor ou se isso é um caminho, né? Foi usado e emitido uma nota fiscal para que esse valor seguisse um caminho, um canal e chegasse de forma escondida até os seus verdadeiros beneficiados. Então, se você seguir o que aconteceu com esses 10 milhões dali para frente, você pode encontrar empresas de fachada, você pode encontrar pessoas que não prestaram serviço e que não deveriam receber esses valores. Então, é uma estratégia importante e fundamental o segmento do dinheiro, aonde que ele foi parar. E, de outro lado, eu acredito muito que essas prisões
também funcionam, Nonato, para que esses possíveis acusados, eles possam ali se conscientizar em que uma delação premiada pode ser um melhor caminho, uma melhor estratégia jurídica para eles, e de outro lado, abre um campo gigante de investigação, porque outros nomes, outras pessoas ali vão aparecer no contexto e que hoje estão escondidas. Geraldo, na sua avaliação, o que precisaria mudar para que esse tipo de esquema não acontecesse? Porque a gente está vivendo ali um cenário de agora, né? Essa fraude que foi revelada, mas ainda há muito caminho pela frente, né? Sem dúvida, Soraya. O que a gente precisa é um país onde os ladrões não tenham sucesso na vida pública. Hoje, o ambiente político brasileiro está repleto, continua repleto, apesar da Lava Jato, continua repleto de ladrão e aproveitador. Quando a gente observa a gestão da aposentadoria dos brasileiros, do INSS, é preciso profissionalizar essa gestão, afastar o INSS, a estrutura previdenciária brasileira, das garras dos políticos. Não se pode mais tolerar indicação política para cargos que têm tanta responsabilidade com milhões de brasileiros que planejam as suas vidas, especialmente a fase mais sensível da vida, que é essa fase já da velhice, onde as pessoas têm muitas vezes dificuldade de trabalhar, gastam muito com remédios, com atendimentos médicos e contam com a aposentadoria para ter uma vida digna nessa fase. E aí você vê esses aproveitadores roubando, assaltando esses brasileiros sem a menor preocupação com o efeito que eles estão causando. Portanto, a única forma de conseguirmos nos livrar dessa chaga da corrupção que sequestrou a aposentadoria dos brasileiros é tendo uma gestão profissional e uma legislação que puna severamente qualquer um que ouse desviar ou se beneficiar de forma ilícita desse trabalho, dessa função de zelar pela aposentadoria dos beneficiários do INSS. E ainda sobre esse tema, né, a defesa do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, enviou uma nota e veio a público esclarecer que não teve acesso ao teor da decisão que decretou a prisão dele. Diz ainda que trata-se de uma prisão completamente ilegal, uma vez que Stefanuto não tem causado nenhum tipo de embaraço à apuração, colaborando desde o início com o trabalho de investigação. Na nota da defesa, eles dizem ainda que vão buscar as informações que fundamentaram o decreto para tomar as providências necessárias. Dizem ainda que seguem confiante diante dos fatos de que comprovará a inocência dele ao final dos procedimentos relacionados ao caso.